Louvado seja o Senhor pela sua vida, pela nossa vida nessa manhã. Vamos meditar na palavra de Deus. Queria que você abrisse a Bíblia em Filemão, carta de Paulo a Filemão. Nós estamos estudando essa nossa série, Unidade que Transforma. E estamos nessa lição que vai falar sobre o preço da unidade. A lição, ela tem muitos pontos importantes que vamos aprofundar nas nossas classes. Eu queria destacar aqui o que está em versículos 11 e versículo 12. Então vamos ler esse texto. Eu convido a igreja a se colocar em pé mais uma vez. Nós vamos ler. Eu vou fazer a leitura, acompanhe comigo. E veja o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Vamos orar? Nós te louvamos, Deus, pela tua palavra e lhe pedimos a tua bênção nessa manhã, para que nós entendamos o que o Senhor tem a nos dizer, para que nós recebamos em nosso coração, para que nós sejamos transformados, edificados e sigamos unidos, Senhor, servindo ao Senhor, servindo uns aos outros, glorificando o teu nome. Te adoramos, usa o teu servo para trazer a meditação e a cada irmão que nós tenhamos atenção e os nossos ouvidos atentos, nossa mente, Senhor, pensando nas palavras maravilhosas do Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos irmãos? Creio que os irmãos, alguns lembram dessa propaganda que fala sobre uma bandeira de cartão de crédito, que fala assim, que algumas coisas não tinham preço, não é assim? Foi até bom, o Ronaldo trouxe aqui o cartão de crédito, né, Ronaldo? Deu certinho com a ilustração. Tem coisa que não tem preço, para as outras o cartão você pode passar com o Ronaldo ali, não é? Então, o tema da nossa lição fala sobre o preço da unidade. O objetivo aqui não é fazer a propaganda do cartão, obviamente, mas é refletir sobre o fato de que há coisas que valem muito mais do que parecem valer. E, às vezes a gente deixa de lado, não dá muita importância para isso. Veja que Paulo escreve uma carta grande, não é isso? A carta de Filemão. Dá para ler rapidamente, é uma carta pequena, né? Tem um capítulo, e ele está escrevendo a Filemão ali, e ele fala sobre essa importância de se reconciliar com Onésimo. Não tem muitos detalhes sobre o que realmente aconteceu, mas algumas coisas nós podemos ver e tirar de alguns estudiosos que falam que Onésimo era servo de Filemão, e abandonou o seu trabalho e trouxe ali até prejuízos para o seu senhor. Então a carta de Paulo agora a Filemão é para que ele recebesse de volta ali Onésimo e desse e trouxesse essa condição de que houvesse uma reconciliação entre os dois. E o perdão é um ponto central para que haja essa reconciliação. Então, para a unidade na igreja, meus irmãos, o perdão é absolutamente necessário. Vamos dizer isso? Conseguiu guardar? Para a unidade na igreja, o perdão é absolutamente necessário. E por que, então, precisamos exercitar o perdão? Não é? Em primeiro lugar, exercitamos o perdão, pois nós fomos perdoados. Veja Filemão capítulo 1, leia o versículo 11 comigo. Diz assim: Ele antes te foi inútil. Só até aqui, vamos ler de novo? Ele antes te foi inútil. Não é forte isso aqui, não é? Ele foi inútil. Então, ele foi inútil e ele foi perdoado por isso. Deveria ser perdoado por isso. Apóstolo Paulo diz assim a Filemão que Onésimo foi inútil, mas era passado isso aqui. Já estava lá atrás. Indica que algumas atitudes de Filemão no passado, elas não foram aprovadas pela igreja ou pela palavra de Deus. John Gill diz assim, que no passado ele não era lucrativo. Essa palavra interessante aqui, importante. Ou seja, ele era prejudicial, doloroso. Aquele que era um servo dos olhos, que largou o seu tempo e estabeleceu um exemplo doente para outros servos. Ele fez coisas erradas, foi um mau exemplo. Não só abandonou ali o seu mestre,
como o roubou e fugiu dele. E aí John Gill fala assim, olha, não foi só ele não, um homem no seu estado de degeneração é assim, não é lucrativo. Antes do homem ser transformado, ele não é lucrativo para Deus, para os homens, nem para si mesmo. Não é? Você já foi assim, já te chamaram de inútil alguma vez? Quem sabe você estava jogando futebol, não é? E você não conseguia jogar bem, agora falou, isso não vale nada, esse menino. Esse é um exemplo, né, que algumas crianças passam, mas muitos são assim considerados inúteis, deixados de lado. Ele está falando aqui sobre um ponto mais importante, sobre não ser lucrativo na obra de Deus, porque não seguia o Senhor, não exercia os princípios cristãos, praticava os erros que a sociedade pratica. Isso pode ser visto nos nossos dias, ou na nossa própria vida. Quantas vezes nós praticamos aquilo que não é útil para a obra de Deus, que não é lucrativo para o Evangelho, que não é necessário realmente para a nossa vida, para uma vida de edificação, de exemplo. É como se a gente não fosse lucrativo no passado, é como se nós fôssemos mortos. E assim Paulo diz mesmo, lá em Efésios capítulo 2, veja o versículo 1 a 3, ele diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Não éramos lucrativos para a obra do Senhor, para a missão do Senhor, para a obra mais importante nesse mundo. Todavia, Jesus nos perdoou dos pecados. Não éramos úteis, ou éramos inúteis, está no passado. Mas João diz assim, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim, nós partimos então para o segundo ponto. Exercitamos o perdão, pois fomos transformados. Então leia comigo de novo, agora a segunda parte do versículo 11, que diz assim, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Então, em segundo lugar, houve uma transformação aqui. Passamos por essa transformação. A atuação do Espírito Santo no coração de Onésimo mudou sua vida de inútil para útil, de não lucrativa para lucrativa. E assim o corpo de Cristo, então, passa a ter membros novos quando alguém se converte. E ele é transformado e entra num processo de aperfeiçoamento. Ele começa a atuar no reino de Deus, na missão do Senhor, visando o pleno funcionamento da igreja. John Gill comenta o seguinte, agora lucrativo para ti e para mim, ou seja, ele passa de não lucrativo para Filemão e para Paulo, como servo e como um irmão junto ali no ministério. E alguns até falam que existe uma ligação muito grande com o nome Onésimo, porque Onésimo então significa o que é lucrativo. Então ele não era, mas agora é lucrativo. E o mesmo ocorre com o crente, a partir da transformação no coração, operada pelo Espírito Santo. O fiel agora passa a ser lucrativo na igreja, na obra de Deus. Ele começa a fazer ações que são proveitosas, que edificam a igreja, que abençoam os irmãos. Antes as ações eram de levar para o mal, de fazer o que é errado, de dar um mau exemplo, mas agora útil para o Evangelho, lucrativo para a igreja, para o Senhor Jesus. Segundo aos Coríntios 3,18, nos diz assim, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Veja que essa transformação vai acontecendo, agora nós passamos a ser lucrativos, e vamos nos moldando, vamos sendo santificados, inclusive santificação é o tema do nosso ano, e passamos a olhar para as coisas de Deus e querer que o reino cresça, e começamos a plantar
lá para o reino de Deus, a buscar o tesouro celestial. Somos lucrativos para o reino do Senhor. Depois dessa mudança profunda em nosso coração, as nossas atitudes mudam. Nós queremos a edificação da igreja, do corpo de Cristo, a reconciliação entre os irmãos, assim como Paulo quis aqui, não é? Por que Paulo escreve essa carta? Para que houvesse essa reconciliação. Para que Filemão recebesse de volta Onésimo. O perdão é essencial. A igreja só se torna forte e unida com o perdão. Porque não foi só um privilégio de Onésimo, todos nós erramos e temos as nossas falhas. Não é? Quem sabe nós não podemos dizer que nem hoje nós tivemos uma falha, um erro. Mas o Senhor Jesus atua em nós, nos transformando, nos dando a consciência de que é necessário estarmos juntos como igreja do Senhor, de pagarmos um preço para que a igreja seja unida. Isso é possível por causa do coração novo que Deus faz em nós. E é Deus que cria esse coração. Nós lemos no Salmo 51:10, pastor Marcelo repetiu esse versículo, que diz o seguinte, leia comigo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O Senhor faz isso em nosso coração, em nossa vida. Quando estamos buscando a presença dEle, nos dispondo a servir. Onésimo estava querendo voltar também, que não é que ele estava fugindo, ele queria essa reconciliação. E o Senhor trabalha em nós para criar um coração novo, coração puro, e dar um espírito forte, inabalável, que mesmo diante de uns problemas de relacionamento, continua forte, continua buscando a união da igreja. Terceiro lugar, irmãos, exercitamos o perdão por causa do amor de Cristo. Então leia comigo o versículo de número 12, que diz assim: eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Será que a gente já falou uma frase assim, tão forte? Em terceiro lugar, é por causa do amor de Cristo. Paulo, ao enviar Onésimo de volta a Filemão, ele usa essa expressão: eu te envio o meu próprio coração. Está aí uma frase para você usar, para aqueles que você quer demonstrar esse amor. Eu te envio o meu próprio coração. Que expressão forte e bela. É como se o amor de Paulo ali fosse tão grande por Onésimo e por Filemão, pelos dois, né? Que ele tentasse, assim, com essa frase, abraçar os dois, assim, fazendo transbordar o amor entre eles. João Calvino comenta que é uma notável bondade demonstrada por Paulo, que ele não hesitou em receber, por assim dizer, em suas entranhas, que é a palavra aqui no original. Receber um escravo desprezível, ladrão, fugitivo, de modo a defendê-lo da indignação do seu mestre. E, de fato, se a conversão de um homem a Deus fosse estimada por nós em seu valor adequado, também abraçaríamos da mesma maneira aqueles que deveriam dar provas de que se arrependeram verdadeiramente e sinceramente. Percebe como Calvino coloca essa profundidade em que, quando olhamos o que Paulo está dizendo e olhamos para os nossos relacionamentos dentro da igreja, com os irmãos, na família, será que temos essa mesma noção de enviar o nosso coração? De nos entregar nós mesmos para que os outros estejam bem? Ou será que a gente faz o contrário? A gente quer minar os outros relacionamentos. Cristo fez exatamente isso por nós, nos mandando de volta a Deus com seu próprio amor, com seu próprio coração, com as suas próprias entranhas, na verdade, com toda a sua vida. E propício hoje nós temos a ceia do Senhor, pois foi ali que o Senhor Jesus se entregou totalmente, para que houvesse uma reconciliação entre a igreja e Deus, entre nós e o nosso Pai. O amor de Jesus foi tão grande, Ele o demonstrou de forma tão maravilhosa, que se entregou na cruz do Calvário para nos perdoar e nos purificar de nossos pecados. Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos. Seremos por ele salvos da ira. Assim, quando o membro então se une à igreja, o
perdão de Cristo está sobre ele, sobre a igreja. E também a igreja deve derramar esse perdão. Deve pensar na unidade, na reconciliação da igreja entre os irmãos, para que haja a unidade. Pensando sempre no amor maior de Cristo, pois ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ou seja, o amor de Cristo nos constrange, porque nós pecadores, e aí você pode pensar uma pessoa que você, entre aspas, não perdoaria pelo que ela fez, e Jesus fala, eu perdoo, e Ele nos chama também a perdoar. O amor de Cristo nos constrange e nos faz perdoar uns aos outros, para que haja unidade do corpo de Cristo. Concluindo, queridos irmãos, o crente exercita o perdão, pois foi perdoado, pois foi transformado, e porque o amor de Cristo, ele foi constrangido pelo amor de Cristo. Então, algumas coisas não têm preço, o perdão é uma delas. O perdão é uma delas. De fato, o preço maior foi pago por Jesus, pois esse perdão é possível por causa do sangue de Jesus, ali na cruz do Calvário. E o sangue que nos perdoa dos nossos enormes e graves pecados. Então, como viveremos? Primeira aplicação, viveremos amando os nossos irmãos, amando uns aos outros, buscando esse amor, entendendo que o amor de Cristo é muito maior, e que nós somos tão falhos, tão pecadores, que às vezes nós não perdoamos uma pequena coisa, mas Jesus se entregou para nos limpar de todos os pecados, para nos purificar. Devemos amar. Devemos buscar a reconciliação e não buscar a intriga. Alguns buscam intriga, não é? Conta uma coisa para o outro ali para que ele fique com raiva daquele de lá. Não é assim? A igreja busca o contrário. Reconciliar. Falar do amor de Cristo e praticar este amor. Se arrependendo quando alguém ofende, arrependendo do que fez. E, em segundo lugar, perdoando uns aos outros. Entendendo que nós somos falhos, todos erramos. E devemos perdoar o nosso irmão. Quem sabe ele te ofendeu de uma forma grave. Mas muito grave é o nosso pecado contra o Senhor. Devemos perdoar os irmãos e buscar vivermos juntos para que haja unidade no corpo de Cristo. Portanto, queridos, como servos do Senhor, amemos os nossos irmãos, perdoemos-nos uns aos outros para que a igreja do Senhor cresça em unidade dia após dia. Que Deus te abençoe. Vamos orar, feche teus olhos. Se você tem alguma coisa a perdoar, algum irmão, faça isso agora no seu coração e depois você vai procurá-lo, converse com ele. Mas neste momento, peça perdão ao Senhor. Peça ao Senhor para te dar um amor no coração, um amor, a exemplo deste amor aqui de Paulo, que queria mandar o seu próprio coração para unir os irmãos. Vamos orar.